Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe tua vida nesse dia, Deus abençoe tua casa e toda a tua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo, que você escute a palavra de Deus, para que você venha entender o que é que Deus quer da sua vida. Porque muitas das vezes, irmão, a gente quer duvidar dos propósitos que Deus tem na nossa vida, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa ignorância, às vezes a gente quer duvidar de Deus. Quer colocar dúvida diante de Deus. E Deus não quer que eu e você coloque dúvida diante dele. Ele quer que a gente confie nele. Que saiba que ele é Deus, que ele é o mesmo de ontem, de hoje e vai continuar sendo Deus na minha vida e na tua vida. As pessoas às vezes, irmão, querem desistir do evangelho, querem desistir de ir para a igreja, querem desistir de pregar a palavra de Deus por causa de afronta do inimigo. O inimigo fica afrontando, fica ameaçando. Porque eu sei, irmão, que todo homem carnal, todo homem é fraco, toda mulher é fraca, toda pessoa humana ela é fraca, tá entendendo? Teme a morte, teme esse momento de fraqueza do ser humano, porque o cristão ele tem que saber que a vida dele não é aqui, a pátria dele é lá no céu. A gente estamos de passagem aqui, cumprindo um ministério de Deus aqui nessa terra, e no dia que Deus achar que ele deve levar a gente embora daqui, ele vai levar. Mas ele quer que você confie nele, ele não quer que você se preocupe com isso não, porque ele é o príncipe da vida e da morte. Ele tem um domínio sobre essas coisas. Jesus ele veio morrer por mim e por você, mas ele só foi embora no tempo que ele cumpriu o ministério dele aqui nessa terra. E enquanto Deus não cumprir na tua vida todas as promessas que ele te fez, toda a palavra que ele profetizou para você, enquanto ele não fizer tudo que ele tem que fazer na tua vida, você não sai dessa terra. Não tema não, porque se ele quisesse que você perecesse, ele tinha deixado você nesse mundo aí. Ele não tinha salvado você. Ele não tinha tirado você dessas trevas desse mundo e trazido você para o mundo da luz. Ele tinha deixado você no pecado, perecer no seu pecado que você ficava praticando, que a gente praticava. Mas ele foi misericordioso comigo e com você. Estendeu a mão para a gente e resgatou a gente das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, para que hoje a gente venha glorificar o nome dele, amém? Então nessa manhã escute bem essa palavra, porque Deus quer abençoar a tua família, Deus quer curar os que estão enfermos no meio da tua casa, Deus quer abrir porta de emprego para você, Deus quer te abençoar, quer que você usar você na mão dele, tá entendendo, como um instrumento, como uma pessoa usada por Deus para fazer o bem a outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisa de oração. Tem tanta gente, irmão, angustiada, com depressão, com síndrome de pânico, com medo de sair de casa, com medo de andar na rua, tá entendendo? Porque está presa numa aflição, numa opressão maligna e não sabe como se libertar. Mas no dia que você for até essa pessoa, ou Deus usar a tua vida para profetizar uma palavra para ela, ela vai ser liberta. E quem nesse momento estiver aí enfrentando um problema semelhante, vai sair desse vídeo abençoado, curado e liberto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então receba essa palavra aqui, que está aqui no livro de Marcos, capítulo 1. Eu vou ler aqui do verso 29 ao 35 e vou explicando a palavra de Deus para você, que diz assim, ó. O cabeçalho diz assim, a cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou. E servia-os. Então você vê aqui que Jesus, né, ele saindo ali da sinagoga com os discípulos, eles foram para a casa de Simão, Pedro. E logo que ele chegou lá, a sogra de Pedro estava doente, deitada numa cama, com febre, tá entendendo? Não podia fazer nada. Mas na hora que Jesus botou o pé dentro da casa dela, as coisas mudou para aquela mulher. E Deus também quer mudar a tua vida hoje. Não é diferente do tempo da sogra de Pedro, não. Deus vai mudar a tua vida hoje. Se você entender essa palavra, o que é que Deus está fazendo aí do outro lado da tua vida, tu vai saber que tu vai ficar curado dessa enfermidade, dessa depressão, dessa opressão, dessa angústia. Tá entendendo? Te fizeram mal, te abandonaram, viraram as costas para você, te largaram aí sozinho, foram todo mundo embora e você está aí triste, angustiada. Mas hoje, quando a gente sair desse vídeo, vai sair daqui, você vai sair abençoada. Nós vamos estar orando e Deus vai estar libertando você desse mal que está te atacando aí do outro lado. Se você está desempregada, está devendo, está triste porque não está conseguindo pagar suas contas, fique em paz que Deus vai abrir uma oportunidade para você.
Deus vai abrir um caminho para você entrar nele e você vai encontrar o que você precisa, vai encontrar seu emprego, vai encontrar sua dignidade de volta de novo, porque Deus quer fazer isso na tua vida. A palavra de Deus aqui, quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, que ela estava doente, Jesus pegou na mão dela e logo a febre deixou ela. Só dela tocar em Jesus, a febre já deixou ela, tá entendendo? Porque quem tocava em Jesus já era curado com a virtude do Espírito Santo, que era passada de Jesus para aquela pessoa. E hoje Jesus está passando esse Espírito Santo através da palavra dele que está sendo profetizada para você aí do outro lado. Deus está te abençoando, Deus está te curando, libertando, abrindo porta para você, te dando livramento, está entendendo? Através da palavra dele. Recebe essa palavra no teu coração. Aí diz assim no verso 32, e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhes todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, tá entendendo? Você vê que Jesus não parava de fazer o bem. Jesus não parava de abençoar as pessoas, de curar as pessoas. Porque aonde Jesus chegava, o povo chegava também, se aproximava, porque sabia que Jesus estava ali e ia resolver o problema que ela tinha. Muitas pessoas iam doentes, enfermas, a palavra de Deus está dizendo que quando já ia chegando a tarde, trouxeram enfermos, trouxeram pessoas endemoniadas. As pessoas falam, irmão, que não existe diabo, que não existe demônio, existe, irmão. Eles tomam posse da vida das pessoas, quando as pessoas fazem coisa errada aí, ele toma posse da vida das pessoas para escravizar as pessoas, para colocar vício, para colocar, tá entendendo, violência na vida das pessoas. E se Jesus não libertar essas pessoas, irmão, ela morre no pecado. Por isso que a pessoa tem que aceitar a palavra de Deus. Tem que aceitar Jesus como Salvador para se libertar. Porque só quem liberta um homem endemoniado, uma pessoa que está possessada pelo espírito imundo é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. E o homem que tem esse espírito na vida dele, usado por Deus, Deus usa como instrumento dele para libertar aquelas pessoas. Porque para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que ter Jesus na nossa vida. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, ninguém faz nada para Deus, não. A gente tem que ser ungido por Deus, selado com o Espírito Santo, tendo a marca do sangue de Jesus na nossa vida, para a gente poder interceder pela uma pessoa que está enferma, que está doente, porque senão o inimigo não aceita. Paulo estava expulsando demônio em certo lugar, Paulo pregando o evangelho, estava expulsando demônio das pessoas, curando os enfermos. E teve uns homens que estavam ao redor dele e foram fazer chacota daquilo e foram também botar a mão na cabeça das pessoas, sem ter a autoridade de Deus, sem ter o Espírito Santo de Deus, foram botar a mão na cabeça das pessoas para expulsar demônio também. E aquelas pessoas que estavam endemoniadas falou para ele, você não tem... Eu conheço o Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês, quem sou? Quem é vocês para vir botar a mão aqui na minha cabeça aqui? E aquelas pessoas pularam em cima daqueles homens, endemoniados, e só não matou eles porque eles fugiram, correram, mas rasgaram ele, arranharam eles de unha, rasgaram a roupa dele e a palavra de Deus disse que eles fugiram para não morrer. Então ninguém que não tem a autoridade de Deus não pode colocar a mão na cabeça de uma pessoa que está endemoniada para expulsar o demônio, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, irmão, é contra as potestades malignas do inferno. É contra o espírito das trevas que vem para querer escravizar a pessoa, para querer, tá entendendo, colocar vício de droga, de prostituição, de cachaça, de tudo quanto não presta. Usar a pessoa para roubar, para matar, para destruir. Essas pessoas têm que ser libertas por Jesus Cristo. Aquelas pessoas que Deus usa aqui na terra para orar por ela e interceder por ela. Se ela quiser, se ela não quiser também, ninguém vai sair por aí botando a mão na cabeça de todo mundo sem a pessoa querer, não. A pessoa tem que procurar Jesus, tem que procurar uma igreja, tem que procurar ajuda para querer sair da vida errada, da vida que está sendo escrava, está sendo destruída e está caminhando com a destruição, tá entendendo, irmão? Porque se Deus não livrar o homem, não, do caminho da perdição, o homem não se livra sozinho, não. Ele tem que pedir ajuda, ele tem que entender que ele precisa de ajuda. Porque Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então aqui de tarde trouxeram muita gente doente, enfermo, endemoniado, para Jesus curar. E quando Jesus encheu os discípulos do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi enviado para a nossa vida aqui nessa terra, ele deu poder e autoridade. E decide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e se batizar será salvo. Quem não crê está condenado. Expulsa os demônios dos endemoniados, cura os enfermos, tá entendendo? Liberta aqueles que estão precisando de libertação. Deus deu autoridade, irmão, para a gente fazer a obra dele aqui nessa terra. E ninguém, nem homem, nem ninguém pode tirar isso da gente, não. Não adianta ficar com inveja, ficar com raiva, ficar irado,
Porque ninguém pode tirar isso da nossa vida. Ninguém pode tirar o direito do ser humano, que Deus quer usar ele na mão dele, com o poder e a autoridade dele para fazer a obra dele. Então você é um instrumento de Deus. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então dê valor a isso. Dê graças a Deus e agradeça por Deus estar usando a tua vida aí nesse lugar. Continue lutando, continue fazendo a obra de Deus, que Deus tem se agradado do que você tem feito. Ore pelas as vidas que precisam de oração. Não ajude soberbo não, porque pessoa soberba, ignorante, arrogante não quer ajuda não, irmão. Só quem quer ajuda é pessoas humildes. Pessoa que entende que precisa sair daquela situação difícil, de angústia, de tristeza, de opressão, de depressão. Pessoa que está vivendo na miséria, vivendo uma vida de vergonha, de humilhação, tá entendendo? Deus quer tirar você dessa situação. Dê lugar à palavra de Deus hoje, em nome de Jesus Cristo, amém? Aí aqui no verso 33 diz assim, ó. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia, tá entendendo? Então ali Jesus curou todos os enfermos, curou todos que estavam enfermos, expulsou os demônios dos que estavam endemoniados e dizia para aqueles demônios, tá entendendo, irmão? Porque Jesus tem poder e autoridade e ele te deu também poder e autoridade para tu fazer a obra dele, em nome dele, tu expulsar os demônios também. E Jesus dizia para ele, não fala nada não falando por aí não, demônio, porque os demônios sabiam que era o Filho de Deus que estava ali. E o diabo hoje sabe, irmão, que o Filho de Deus habita na tua vida. O inimigo sabe que você tem a presença de Deus, tem a marca do sangue de Jesus na tua vida e ele não pode tocar na tua vida. Assim como Deus não deixou ele tocar na vida de Jó, Deus não vai deixar ele tocar na tua vida também não, porque você pertence a Deus. Pode ter certeza do que eu estou te falando, porque Deus é fiel para te guardar, te livrar e te proteger de toda investida de Satanás. Aqui no verso 35, que eu te prometi que ia ler até o 35 para a gente terminar, diz assim, ó, e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, tá entendendo? Esse é o mistério. Esse é o mistério de a pessoa, você chega num lugar, faz a obra de Deus, você expulsa demônio, cura enfermo, ora por libertação, para que Deus abra a porta de emprego para a pessoa e depois que você terminar de fazer essa obra, saia daquele lugar, vá embora, entre dentro da sua casa, no lugar que você puder, bota o joelho no chão e vá orar a Deus. Seja humilde e vá orar a Deus, dizer, Deus, obrigado, meu Deus, por Senhor ter usado minha vida para ajudar aquelas pessoas. Agora me guarda debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Me livra, porque eu sou teu servo, eu sou tua serva e preciso da tua proteção. Preciso do teu livramento. Então, ore a Deus que Deus vai te guardar sempre e vai te dar outra oportunidade para tu ajudar outras pessoas em outro lugar, mais na frente, e assim você nunca vai parar de fazer a obra de Deus. Confia em Deus, que Ele está contigo aí, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te abençoe nesse dia. Recebe essa palavra com alegria e eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, toma a vida dessa mulher. Meu Deus, que ele receba essa palavra no coração, meu Deus, e seja liberto, Pai. Essa pessoa que está com opressão, com depressão, com angústia, com síndrome de pâncreas, Pai, doente, enferma, meu Deus, seja lá qual for a enfermidade que o Senhor venha expulsar da vida dela, meu Pai. Abre porta, meu Deus, de emprego por desempregado. Abençoe, meu Deus, os que têm a sua empresa, o seu comércio. Dê livramento para aqueles que saem para trabalhar todos os dias, Pai. E vai e volta para casa de noite. Guarde eles de acidente, de assalto, de tudo quanto for de ruim. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?